Exposição do livro de Deuteronômio. Nós vamos abrir no capítulo 18, na primeira sessão, Deuteronômio, capítulo 18. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 8, irmãos. Deuteronômio capítulo 18, verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dar-lhes as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos, para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor nosso, mais uma vez, pelo privilégio de podermos nos assentar para ouvirmos a tua voz. Fala conosco nessa manhã, pelo poder do teu Espírito. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós percebemos que quando estávamos expondo o capítulo 14, 15 de Deuteronômio, nós nos deparamos com uma associação bem intrigante feita por Moisés, em que ele fala que deve ser motivo e alvo do cuidado de Israel como tribo, não é, dentro das suas tribos, o órfão, a viúva, o levita e o sacerdote. Interessante que eles são colocados ali dentro de um mesmo patamar, como se fossem tratados dentro de uma mesma estrutura. É óbvio que agora ele está distinguindo um e o outro. Nos capítulos que antecederam, ele fala do cuidado para com os pobres. Agora, no capítulo 18, na primeira sessão, ele vai lidar com o cuidado que a tribo e com a nação que vai entrar na terra prometida deve ter para com aqueles que zelam por sua alma e que zelam pelo ensino na casa de Deus. O texto nos ajuda muito bem a compreender que há uma relação muito clara, até mesmo de associação com o pobre, mas há uma associação também clara com uma ordem divina. Veja, assim como Deus tirou você da terra do Egito, quando lá você era escravo, Deus te libertou, assim também você vai cuidar do necessitado no meio do seu povo. Então, o Senhor sempre lida com essa estrutura, assim como eu fiz convosco, também, não é? Assim como eu fiz com cada um de vocês, assim também cada um de vocês devem fazer com um pobre na sua tribo e no meio do seu povo. O texto ele segue o mesmo padrão e usa uma linguagem bem interessante. Por exemplo, no final da sessão ele diz assim no verso 5, ele fala: ora, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em um nome do Senhor. Veja, o próprio Moisés já havia usado esse tipo de
de fraseologia, podemos dizer assim, lá no capítulo 7 de Deuteronômio, quando ele fala que Deus escolheu Israel não porque ele fosse o melhor dos povos, o maior ou mais forte, mas escolheu porque os amava. Agora ele usa a mesma imagem, veja, Deus escolheu, dentre as tribos, escolheu eles para cuidar. Então, da mesma sorte, como vocês foram escolhidos dentre os povos, dentre os teus irmãos, Deus escolheu esses para fazer o trabalho que continua a história dentro do ensino da lei e do sacrifício, como Deus ordena na sua palavra. Então, o princípio aqui não é uma autodeclaração, não é o indivíduo se reconhecendo levita, mas é Deus quem escolheu para tal. E isso traz, certamente, um princípio e um peso muito claro na revelação bíblica, porque o Senhor vai cobrar do seu povo tal prática, o cuidado para com eles. E aí a razão disso é muito clara, irmãos. Né? Eu fico pensando, né, esses temas seriam muito bons se outra pessoa falasse, não pastor. Mas essa é a vantagem de você pregar explosivamente. Você não escolhe texto para pregar, você vai pregar o texto na sequência dele, e você não prega porque a igreja, porque o pastor está ganhando menos, ou porque a igreja está arrecadando pouco. Você vai pregar conforme a sequência da narrativa e como Deus ordena na sua palavra. Essa é uma grande vantagem do sermão expositivo, porque nos livra de sermão carapuça, e nos livra de falar de interesse pessoal. E aqui o grande ponto e o grande foco aqui do texto é como que Israel, que deveria cuidar daqueles que eram necessitados, agora deve cuidar daqueles que zelam por sua alma. Daqueles que zelam por sua alma. Um ponto central é que assim como é necessário o pobre, porque nos capítulos que nós expomos, que tratam dos pobres, você tem declaração como essa: o pobre sempre terá no vosso meio. Jesus Cristo disse isso no Evangelho. Está escrito na lei de Moisés. Vocês sempre terão pobres no vosso meio. E o pobre, ele é como um instrumento de Deus para poder lidar com a nossa ganância, para não confiarmos em nós mesmos, para nós dependermos dele, do Senhor. E para que aquele que tem muito não use simplesmente para o seu bel prazer, mas socorra o necessitado. Da mesma forma, o Senhor coloca como tão importante o levita e o sacerdote. Se você prestar atenção no texto comigo, o texto se divide da seguinte forma, né? O verso 1 e 2 trata do sentido geral, que usa a linguagem sacerdotes e levitas, né? E toda a tribo de Levi. Ele usa essa figura do verso 1 e 2, mas do verso 3 ao 5, veja: será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício. Então ele está se referindo aqui a um grupo. Aí do verso 6 ao 8, quando vier um levita de alguma das suas cidades, então ele distingue aqui o sacerdote e os levitas. O que está no verso 1 diz: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi. Então ele faz uma distinção, ele coloca tudo como um ponto comum, sacerdote e levitas, até porque é da tribo deles que vêm os levitas, da tribo de Levi, como o texto coloca muito bem aqui. Da mesma forma ele distingue 3 a 5 sacerdote, 6 a 8 os levitas. E qual é o compromisso da congregação para com eles? E por que isso é tão importante? Se há uma importância, irmãos, se há uma importância no pobre na congregação, e que deve ser tratado com dignidade e zelo, imagina a importância daqueles que zelam pela alma do povo, os que ensinam a verdadeira fé,
os que conduzem a igreja no ensino do evangelho, os que zelam pela alma dos homens. Isso mostra a centralidade do culto na cultura judaica e em Israel. Não há apenas um sacerdote, existe o levita nas tribos. Se você voltar lá comigo no verso 6, veja as palavras de Moisés: quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, veja, existe aquele que habita numa cidade específica, num lugar específico, e existe aquele que está lá, o sacerdote. E ele distingue isso aqui, existe um em cada cidade, e existe o sacerdote. Porque eles devem aprender na cidade onde estão, e aqui no caso específico, no lugar que Deus escolher para fazer o seu nome conhecido, como posteriormente vai ser revelado Jerusalém, onde estará o templo, o sacerdote e o sumo sacerdote ali. Mas os levitas, eles estarão em toda a cidade. É central para Israel o culto ao Senhor. O que seria, irmãos, da vida de Israel se não fosse a adoração a Deus, se não fosse o culto verdadeiro a Deus? O que distingue Israel dos povos? A própria maneira, quando eles caminhavam no deserto, como eram organizados. O tabernáculo era desmontado quando eles andavam, e quando Deus ordenava que eles parassem em determinado lugar, o tabernáculo então parava primeiro, e todas as tribos paravam junto do tabernáculo, e eles se organizavam de tal maneira que o tabernáculo era o centro e todas as tribos estavam ao redor, exatamente como ordenada por Deus, dizendo: a nossa perspectiva de mundo é teocêntrica, Deus é o centro da nossa fé, Deus é o centro da nossa vida, Deus é o centro das nossas ações. Isso Deus vai fazer também, não apenas colocando um sacerdote, mas um levita em cada cidade, para que todos possam aprender, para que todos possam compreender a palavra de Deus. O que esse texto passa a nos ensinar agora, diretamente focado para o sacerdote e o levita, é aquilo que ele também disse acerca do rei no capítulo que antecede a esse, no capítulo 17. Volte comigo, por favor, no texto que nós expomos domingo passado. A partir do verso 16, diz o texto assim, verso 16, quando ele fala do rei: porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres. Lembra que aqui mulheres significa alianças internacionais. Você não vai ter muitas mulheres. Por que essas mulheres? Porque cada mulher dessa era uma aliança internacional para que ele pudesse dominar cada vez uma região maior. Então ele diz: não é isso que você vai fazer. Não, você não vai multiplicar mulheres. Aí ele continua: para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Veja como é interessante. Ele fala do rei no capítulo 17, ele fala agora do sacerdote levita no início do 18, e do 19 até o fim do capítulo 18, ele vai falar do profeta. E uma das características desses que são designados ao serviço público, e aí eu vou falar do serviço da igreja, era não serem apegados a dinheiro, não buscarem riqueza pessoal, não amarem o dinheiro, não amar o recurso desse mundo, não colocar no seu coração como alvo. O próprio rei é ordenado: não acumule muito ouro ou prata. E o texto diz assim, e a razão é simples, é para que vocês
confie em mim, para que não se ensoberbeça o seu coração e diga, é o meu dinheiro que me concedeu poder para isso, são os meus cavalos de guerra que me dão força para vencer os inimigos, são as minhas alianças internacionais que me garantem o sucesso. Não! Você vai confiar em Deus. Uns confiam em cavalos, outros, nós confiamos no Senhor. Essa é a linguagem do rei. É a mesma coisa com os levitas. Então, um princípio fundamental, e aí volte comigo para os versos iniciais do capítulo 18. Veja que isso se repete também. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de teus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Eles não terão herança entre os irmãos. Não existe uma terra chamada terra de Levi. Foi dividido as tribos, terra de Levi não tem. Sabe o que é que tem? Dentre os irmãos, dentre as tribos, algumas cidades foram dadas aos levitas. Na tribo de Judá, né? Na tribo de Manassés, de Efraim, cada tribo dessa havia uma parte dedicada aos levitas, mas não havia um lugar chamado lugar dos levitas. Eles tinham, por sinal, muitas cidades, dentre as cidades dos seus irmãos. Os seus irmãos concediam cidades para eles. Mas eles não tinham, não havia herança para eles, nesses termos. O texto diz, o Senhor é a sua herança. O Senhor é a sua herança. Nenhuma outra tribo se compara a essa. Não havia um pedaço de terra que pudesse ser chamado Levi. Você pegando o comentário de Calvino sobre esse texto, ou melhor, o sermão de Calvino em Deuteronômio, porque tem um comentário dele e tem um sermão dele. Tem um sermão de Deuteronômio, e ele quando começa a expor esse texto, ele faz uma menção à história de Levi, que é bem interessante. Ele diz assim, olha, Levi cometeu um grave pecado, com matança de sangue, com derramamento de sangue, melhor dizendo. Lá com os seus pais, fazendo prática daquilo que era pecaminoso aos olhos de Deus. E Deus foi misericordioso para com ele. E então Calvino diz, o próprio Levi era consciente, e a tribo dele era consciente de que eles não foram exterminados pela graça e pela misericórdia de Deus. O Senhor, de fato, é o socorro deles e a herança deles. Eles não tinham nada, mas eles tinham pelo menos 48 cidades espalhadas dentre todas as tribos. Dentre todas as tribos, eles tinham pelo menos 48 cidades, doadas pelos seus irmãos. Você pode ver isso com detalhe, não vamos fazer isso agora, mas você pode depois ler Números, capítulo 35, verso 1 a 8, e Josué, capítulo 21 todo. Ele vai descrever exatamente em qual tribo deu, o que cidade cada tribo deu aos levitas. O que cada tribo deu aos levitas. Certo? Então, Josué 21 e Números 35, 1 a 8, você vai encontrar isso com muita clareza. Né? Então, eles deveriam, na realidade, ser mantidos por dons, presentes, não é? Ofertas do povo, junto com as porções de sacrifícios que eram dadas aos sacerdotes. E é interessante, é por isso que essa expressão diz como ele os prometeu. Quer dizer, a linguagem fala que Deus havia feito uma promessa a eles, que eles viveriam dessa forma. Mas a linguagem é bem interessante, irmãos. Acompanhem comigo, por favor. No verso 3 ele diz assim, será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás primeiro do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite,
e as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em o nome do Senhor. E aqui vem o ponto, né? Aqui o que é dado a eles é dado ao Senhor. O que eles vão comer como oferta foi entregue ao Senhor. É entregue ao Senhor e eles se alimentam daquilo que é entregue ao Senhor. É dado a eles como parte daquilo que eles vão receber. Por isso a expressão é: o Senhor é a sua herança. Mas lembre-se disso. Isso não é um caráter para vamos viver aqui de maneira, vamos espiritualizar isso aqui. Isso seria muito facilmente imaginado. Então, o levita vai viver de uma oferta aqui, de uma oferta lá, como é que funciona? Não, ele não tem que ter preocupação com o mundo, ele não tem que ter preocupação com o trabalho, ele não tem que ter preocupação com seus filhos, ele não tem que ter preocupação, não é, com a sua casa, nada disso. Então, ele vive do ar, ele vive de brisa. Então, o levita é aquele indivíduo que vive de brisa. Alguém pode imaginar assim? Não. O Senhor aqui, ele não está espiritualizando dessa forma, não. O que ele está colocando claramente é o seguinte, irmãos. Eles receberiam bênção material da herança que o povo devolveria a Yahvé, ao Senhor do pacto, no ato do culto ao próprio Deus e no compromisso pactual que eles tinham uns com os outros, assim como eles cuidavam daqueles que necessitavam. Havia um cuidado pactual dentro da congregação. E o que era oferecido ao Senhor no culto, na adoração, é que o texto está dizendo. O sacrifício que era ofertado ao Senhor. Embora ele não tivesse nenhuma terra para herdar, o texto diz, eles tinham uma herança. O Senhor era a herança. Eles não tinham uma terra para herdar, mas o Senhor era a herança. Eles viviam na terra e eles iam se beneficiar da terra juntamente com seus irmãos. Mas eles não iriam possuir nada. Mas eles iriam se beneficiar juntamente com seus irmãos. É muito estranho, irmãos, você imaginar numa liderança, um pastor, de qualquer igreja, qualquer que seja, que usa o ministério para enriquecimento pessoal, para ganhar dinheiro, para fazer investimentos cada vez maiores com dinheiro da igreja. É muito estranho, porque se é uma coisa que uma das marcas do serviço, e aqui é importante, não é? Ontem todos nós assistimos, eu creio que sim, desde sexta-feira e sábado, nunca assisti TV Senado, assisti ontem, passei horas assistindo TV Senado, eu não sei o que foi que me deu, eu fiquei assistindo TV Senado, naquela confusão que teve ali de maneira absurda, vergonhosa para a nação. Mas eu vi um discurso de um dos presidenciáveis ao Senado, e ele disse assim, nós vamos cortar os gastos. Nenhum Senado no mundo é tão caro como o nosso. É dinheiro público gasto aqui. É dinheiro do povo que é usado para benefício próprio. Plano de saúde vitalício. Os melhores hospitais. Aí subiu o outro, que logo depois renunciou, depois, quando viu que ia perder, com o seguinte argumento, dizendo, agora mesmo subiu determinada pessoa para falar e disse que tem que ter corte de gastos no Senado. Se há uma coisa que o Senado faz é ser transparente com seus gastos. E eu fiquei sem entender o que ele queria dizer com aquilo. Aí eu imaginei, eu já entendi o que ele quer dizer com isso.
nós vamos continuar sendo pesado para o povo, agora com transparência. Transparência é um aspecto, outro aspecto é você diminuir o peso que você é para as pessoas. Eu estou falando de um governo. A mesma coisa, imagina, porque todos esses que lideram, seja uma nação ou governam uma igreja, como pastores e presbíteros, no coração deles não pode estar o desejo do enriquecimento, mas é um sacerdócio, é um cuidado, você vai dar a vida por aquilo. Então a marca de um rei é: não multiplique esposas, não multiplique tesouro. Ao sacerdote, ao levita, ele diz: não há herança para eles, a herança deles é o Senhor. Eles não têm uma terra, mas ele tem todas as terras, todos os irmãos vão cooperar com eles. E ao mesmo tempo, quando isso está centralizado em Israel, o Senhor está dizendo assim: é porque a terra que nós estamos indo não é na Palestina, é a terra prometida, é os céus. Então eu preciso ter o sacerdote e o levita que ensine a igreja e o povo a caminhar para o céu, não ter o seu coração apegado ao mundo. Porque se fosse aqui a nossa terra, Deus não levantaria sacerdote, mas economistas para a igreja. O Senhor levanta pastores na igreja. Porque não é o quanto você vai ganhar, nem o que você vai enriquecer. É para onde você está indo. A terra que você vai herdar, a herança que você tem no Senhor. Eles são o primeiro exemplo. A nossa herança é o Senhor. Esse é o primeiro exemplo. Isso é tão sério que o Deus que criou o céu e a terra se fez homem e disse aos homens: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Por que vocês me seguem? O que vocês desejam? A partir dessa estrutura que inicia do verso 1 e 2, os versos 3 e 5, ele vai resumir aquilo que os sacerdotes vão receber dos sacrifícios e das ofertas do povo. Muito mais detalhe é dado disso em Levítico 7, versos 28 a 36. Muito mais detalhe do que é dito aqui nos versos 3 e 5. Por que Deuteronômio faz isso, né? Porque essa maravilha da revelação bíblica, irmãos, não é apenas repetição de lei, repetindo, não. É aplicada, é aplicada, é aplicada. É o que está escrito no capítulo 1 e 2 de Deuteronômio. Deus me chamou, Deus me deu a ordem para falar essa lei e para poder interpretá-la. Isso é extraordinário, o capítulo 1 e 2 de Deuteronômio. Deus diz para Moisés: você vai interpretar a lei. Então a lei está lá, Levítico 7, 28 a 36. Ele pega verso 3, 4 e 5 e resume tudo aqui, dando o sentido dele. É isso que vocês vão ganhar. Ele não repete detalhes da legislação, mas ele vai expressar o caráter e o sentido teológico de cada ponto da lei. E o que é maravilhoso é saber que é Moisés que está fazendo isso. Não é Moisés, pelo Espírito, o que deu a lei é o que está interpretando a lei agora. O verso 5 vai dizer, né, vai motivar o mandamento de tratar os levitas com generosidade, referindo-se ao status e à tarefa deles. Veja que o texto diz: o Senhor os escolheu. O Senhor Deus os escolheu. E diz mais: dentre as tribos. Israel, como eu já disse, foi escolhido dentre as nações, ele foi escolhido dentre as tribos. Qual é a implicação teológica disso que Moisés está trazendo para nós? Os israelitas deveriam tratar os levitas como Deus tratou Israel.
Os levitas funcionam como um modelo de israelitas aqui, irmãos. Tanto na dependência de Deus, veja bem, tá certo? Tanto na dependência de Deus, quanto nos benefícios que ele obtém da parte de Deus. Dependemos de Deus e todo benefício nós recebemos de Deus. O que você fez para sair do Egito? Que força você tinha? Você depende de mim. E que poder você caminhou pelo deserto todo esse tempo? Que força te fez chegar à terra prometida? Por que tua sandália não desgastou? Por que tua roupa não se estragou? Vocês dependem de mim. Os levitas são exemplo disso. A herança deles é o Senhor. Nós dependemos do Senhor. Esse é um ponto tão importante para a igreja, irmãos, porque um líder que não depende do Senhor, depende da igreja. Como implicação última, veja, depende da igreja como implicação última. Ele vai falar aquilo que o povo quer que ele fale, não que Deus quer que ele fale. Você vai se adequar à necessidade das pessoas para que elas sejam satisfeitas, não o que Deus quer que elas façam. E o Senhor diz, vocês vão receber isso. Vocês vão depender de mim, para que o teu coração não seja colocado nas coisas dessa terra. Você sabe que esse pecado, os filhos de Levi cometeram, de Eli cometeram com muita gravidade, está lá no texto de Samuel. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2. Veja, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim um texto sagrado. Deixa eu ler para vocês a partir do verso 12. Preste bem atenção comigo. Os crimes dos filhos de Eli. Lembra que Eli trabalhava no santuário, era um sacerdote, trabalhava dentro do santuário. Era um homem que servia. E os seus filhos necessariamente iriam segui-lo. E veja o que acontece aqui no texto. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Veja, e a ordem era exatamente contrária. Ele continua: se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Aquele que oferecia sabia da lei. E dizia, não, tem que se queimar a gordura primeiro, depois você pega o que é seu. Porque o sacerdote ia comer do sacrifício. Mas era necessário primeiro a gordura ser queimada. Ele não deixava, ele comia antes de ser queimada. E aí veja o texto, não porém, ele diz assim, não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei
à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Homens maus. O que está sendo escrito na lei, o que está escrito na lei aqui era desprezada por eles, como o Senhor ordenava na sua palavra. A implicação é clara. Eles dependem, e eles foram chamados para que o culto a Deus cumprisse o propósito que Deus determinou e fosse feito como Ele determinou. Esses são os sacerdotes que deveriam cuidar dessa forma. Do verso 6 ao 8, a última seção diz: os levitas foram espalhados pelos territórios, irmãos, das tribos de Israel. Não é? Alguns trabalhavam como sacerdotes, não é? Ou tinham até capacidade para trabalhar como sacerdote. Eles tinham algum papel de assistência dentro do santuário central. Mas, entretanto, eles estavam situados, não é? Situados numa cidade. O papel de ensino deles é a palavra que se usa no texto. Se você voltar para Deuteronômio 18 comigo, não é? Você vai perceber que a palavra utilizada no texto é essa. Volte lá comigo, por favor. Na última parte, no verso 5, ele vai dizer: porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em um nome do Senhor. E essa é uma expressão importante, para ministrar. E essa palavra ministrar, não é? Que é servir, que é literalmente o mesmo verbo hebraico para cultivar a terra, que foi dado a Abraão, guardar e cultivar. Era papel do sacerdote guardar o santuário e trabalhar no santuário segundo Deus ordenou. Agora, esse levita e esse sacerdote era o sacerdote que iria cuidar da casa de Deus, do serviço ao Senhor. E ele não iria permitir a impureza, como Adão permitiu que entrasse no santuário, nem mesmo ele permitiria que o serviço ao Senhor não fosse feito conforme o Senhor havia ordenado. Era esse o cuidado dele. Ele ministrava na casa do Senhor. Era papel dele ensinar. E isso podia ser exercido em todo lugar, não apenas no templo ou no santuário central, mas na cidade. Mais uma vez, os versos do verso 6 ao 8 estão preocupados com a preservação dos benefícios dos levitas, porque eles têm eles são iguais, não é? São tratados como são tratados os sacerdotes. Então, mas se o levita escolhesse, é o que diz essa seção, se ele escolhesse agora sair da cidade e mudar para o santuário central, e lá ele servisse de coração, ele fosse alguém que tivesse essa motivação de servir. Veja, ele não quer ir para lá para enriquecer, ele não quer ir para lá para ganhar mais dinheiro, ele tem no seu coração o desejo de servir mais. E ele então vai para lá, ele é levado para lá. E ele vai usufruir dos mesmos benefícios que o sacerdote usufruía. É o que o texto está dizendo. Ele diz, eles vão compartilhar das mesmas coisas. Eles vão compartilhar exatamente da mesma coisa. Preste atenção nisso, irmãos. O que nos intriga, toda a revelação bíblica, né, é que a Bíblia, ela não chama necessariamente um pastor ou um líder espiritual do Novo Testamento de sacerdote. Chama de levita. Não é? Ou até mesmo, usa-se até mesmo uma linguagem como, por exemplo, é usado o sacerdote para todo crente. Para todo crente. Nós somos um reino de sacerdote. É a linguagem bíblica. Mas assim como, preste atenção, assim como na antiga aliança, dentre os irmãos, Deus escolheu aqueles que vão servir a casa de Deus. Dentre esses, e aqui é importante, todos nós pertencemos a esse princípio. Todos nós somos sacerdotes. E dentre esses, o Senhor escolheu aqueles que vão
ministrar a palavra de Deus na casa de Deus. E esses são aqueles que têm como mesmo princípio: a herança deles é o Senhor. Mas se todos nós somos sacerdotes, que o texto nos ensina no Novo Testamento, significa que nenhum crente está autorizado, mesmo buscando trabalhar nessa terra e ganhar recursos nessa terra, a ter o seu coração nas riquezas dessa terra. Nenhum crente, como sacerdote de Deus, foi chamado para ter apego às riquezas desse mundo. Todo crente é chamado como um sacerdote a compreender: a minha herança é o Senhor. Você vai trabalhar, você vai ganhar seu recurso, você vai comprar, você vai vender, você vai produzir, mas nunca o teu coração vai estar nesse mundo. Nunca. É o que a Escritura nos ensina. Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 6, 5 em diante. É bem claro isso, né? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 5 em diante, diz assim a Escritura Sagrada. Deixa eu pegar a partir do 4, que vai fazer mais sentido. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Veja, que interessante, nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Nós que estamos em Cristo, lembra, o nosso sacrifício é oferecido em Cristo, porque o sacrifício aceito pelo Pai é o de Cristo. Nós oferecemos em Cristo. Se eu não ofereço nada em Cristo, não é recebido por Deus. Então o meu sacrifício é ofertado em Cristo. Mas a linguagem do Novo Testamento é a mesma. Hoje eu e você somos sacerdotes. Nesses termos. E o texto continua, por favor. Ele diz assim: para oferecer de sacrifícios espirituais, veja a linguagem interessante, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Povo de Deus, você é sacerdote de Deus. Você foi chamado para oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Mas não é apenas isso. A tua herança é o Senhor. A tua herança é o Senhor. O teu socorro é o Senhor. O que a Escritura nos ensina ainda mais, e é importante nós frisarmos isso, irmãos, é que, por outro aspecto, o ministro da palavra, que é chamado dentre os irmãos, é aquele que é chamado para esse fim. E eu queria que você voltasse comigo para Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo.
vamos falar de outro sacrifício que é feito aqui. Romanos 2 diz assim, verso 1 em diante, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, então, se eu vou apresentar o meu sacrifício, eu sou um sacerdote, certo? Lembre, então, nós somos chamados como sacerdote a apresentar sacrifício. O que é sacrifício vivo? Lembre-se que a discussão de Paulo é, nós estávamos mortos em Adão e vivos em Cristo. Uma vez que nós ressuscitamos em Cristo, nós estamos vivos. Então, não é o sacrifício do corpo aqui que está sendo dito, você que está vivo, não. Não é o contraste entre o que já morreu e o que está vivo. Não é esse contraste. É o que está vivo em Cristo e o que está morto sem Cristo. Vocês que já estão em Cristo vivos, ofereçam seus corpos como sacrifício. Por isso Pedro vai dizer que nós que estamos em Cristo somos sacerdotes. E nós oferecemos a Ele sacrifício. O nosso corpo vivo, santo e agradável a Ele. E aí ele continua, veja o texto comigo. E não vos conformeis com este século. Veja, o teu coração não está aqui, você não se amolda a esse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí vem os dons espirituais, no verso seguinte, no verso 3, que diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Perceba, todos nós somos chamados a oferecer sacrifícios. Todos nós somos sacerdotes. Agora Paulo vai destacar aqui aqueles que vão continuar zelando pela vida espiritual da igreja, que vão continuar ensinando a igreja. A sequência do texto ele diz, veja, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, veja, todos associados à pregação. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. E aqui ele pega todos os ministérios, diaconal, aqueles que é do serviço e da pregação. E diz, agora a igreja vai ser cuidada. O Espírito do Senhor levantará. E entenda, nós sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a herança no Senhor. Todos nós estamos em Cristo. Todos nós oferecemos sacrifício em Cristo. E dentre os irmãos, Deus escolheu aqueles que vão pregar, ensinar, instruir o rebanho do Senhor com diligência. E aí então vem aquilo que é dito em Deuteronômio, Paulo vai dizer no Novo Testamento. Vocês precisam ter cuidado com aqueles que zelam por vossa alma. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo 10, primeiramente. Não se cansem de ler o texto comigo, por favor. Mateus capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Que coisa impressionante aqui. Vocês saem sem nada, vocês vão trabalhar. Todo trabalhador é digno do seu salário. Ainda o texto, por favor, acompanhem comigo a escritura, Gálatas, capítulo 6. Veja a quantidade de texto que Paulo usa para tratar desse tema. Gálatas 6, verso 6, por favor. Ele diz assim, Gálatas 6, verso 6. Mas aquele, Gálatas 6, verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Veja, o que é implícito aqui? É que aquele que instrui, aquele que ensina, o objetivo da vida dele não é ganhar dinheiro, não é enriquecer, não é ser milionário, é viver com dignidade, dar dignidade à sua casa, se for necessário.
Não é nada, não é outra coisa. Então ele diz, ora, se você que usufrui das coisas boas dessa vida, faça aqueles que te instruem, participantes de tais coisas. Porque não é esse o foco da vida dele, daquele que instrui. Acompanhe comigo o texto, e veja que Paulo, mais uma vez, exorta isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia comigo. Capítulo 5, verso 13. Deixa eu ler com vocês o 12 e o 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Por causa do trabalho que realizam. Ainda na Escritura, primeira carta de Paulo a Timóteo, por favor. Capítulo 5, verso 17 a 18. Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Por que Paulo chama todos de sacerdotes? Porque isso é bíblico, isso é bíblico. E todos nós vamos oferecer sacrifícios a Deus por meio de Cristo. Mas o Senhor separou aqueles que vão se esmerar na palavra para instruir o rebanho. Para que você que trabalha, aprenda na palavra a depender do Senhor. Para que você que estuda, aprenda na palavra a depender do Senhor. Para você que sofre, aprenda na palavra a depender do Senhor. Para você que perdeu alguma coisa nessa vida, aprenda na palavra que a tua herança é o Senhor. Isso foi instruído por Moisés em Deuteronômio. Isso é instruído por Paulo nas suas cartas. Nós precisamos cuidar, biblicamente, daqueles que precisam, pobre e o necessitado. E nós precisamos cuidar dos que cuidam das nossas almas. Exatamente com isso que nós revelamos onde está o nosso coração. Em que nós confiamos. Lembre-se, irmãos, lembre-se da nossa esperança. O nosso sumo sacerdote que é Cristo. O nosso profeta que é Cristo. E o nosso rei que é Cristo. Ele veio a esse mundo e não construiu uma casa para ele. Eu já viajei tantos lugares. O meu Redentor não saiu daquela região da Palestina. Para que isso? Para mostrar o grande sacerdote, sumo sacerdote, está nos dizendo: a nossa herança é o Senhor.
A nossa moradia, a eternidade. A nossa riqueza vem dele. O nosso sustento procede dele. Devemos confiar nele, no sumo sacerdote, Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tanto bem que o Senhor nos tem feito. Pela obra da redenção, pelas riquezas, como diz o apóstolo Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, riquezas espirituais. Se o Senhor não poupou seu próprio Filho, acaso o Senhor nos negará algum benefício nessa terra? Certamente não. Não temos por que não confiar em Ti e esperar no Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, quando o nosso coração se inclina para as coisas desse mundo. Exortados pelo Senhor, nós somos tantas vezes que nos diz: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Caímos em tantas ciladas pelo amor ao dinheiro. O ministério de Deus não é fonte de lucro, é fonte de verdadeira piedade, não de lucro. Então ensina-nos, ó Deus, a viver como verdadeiros sacerdotes que imitam o sumo sacerdote que é Cristo em todas as nossas ações, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, ou seja, Senhor Deus, na igreja, como líderes do Teu rebanho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.